Olá, amados irmãos da Igreja Batista da Colina. Vamos hoje trazer para você, nesse domingo, a ministração dessa noite, que vai nos conduzir a como a gente aprender na adversidade. Livro de João, capítulo 12, versículo 24 da palavra de Deus diz assim: em verdade vos asseguro que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, permanecerá ele só. Mas se morrer, produzirá muito fruto. Então, uma pergunta: como é que você reage diante de uma tribulação? Você já refletiu sobre isso? Porque na escola da vida a gente vê, a gente aprende, que Deus usa a tribulação para provar a nossa fé ou então para testar o nosso caráter. A tribulação é como se fosse uma emboscada à beira da estrada que vai surgir quando menos a gente espera por ela. E eu tenho certeza que todos nós, ou a maioria de nós, sabe que a adversidade pode vir sobre nós sem que sejamos diretamente a causa dela, como é o caso desses dias, do coronavírus. Então, muitas vezes, ela fica fora do nosso controle, e se não fosse assim, nós evitaríamos todos os testes e ficaríamos no caminho fácil e suave. Só que a gente precisa lembrar que a adversidade, assim como as horas de lazer e de adoração, fazem parte da vontade divina e tem lugar na nossa jornada. A tribulação e os testes mais severos nem sempre são sinais de pecado ou de falta de espiritualidade, e sim de espiritualidade e crescimento que Deus precisa testar e provar, porque nós somos a obra de arte de Deus, tá? Então, não existe vida cristã sem tribulação. Muitas pessoas têm uma noção errada, têm uma noção de que a vida do cristão é ou deveria ser alguma forma fascinante, sem adversidade, sem provação, sem tribulação. E essas pessoas, elas moldaram para si mesmas ou conservam como um ideal de verdadeira vida cristã um conceito impossível e não é bíblico, né? E almejam esse alvo a atingir. Agora, onde é que elas estão vivendo? Se em outro planeta? Que livro que elas estão lendo? Eu não consigo imaginar. Com certeza, elas não conhecem história, elas não conhecem a experiência cristã e tampouco conhecem a Bíblia, que carrega de um lado para outro como palavra de Deus. Então, é porque quando a gente olha para a palavra de Deus ou para todas essas fontes históricas, para a experiência cristã, a gente vai perceber que tudo é mantido diante de nós, a verdade do que testifica a palavra de Deus. Por exemplo, livro de Jó, capítulo 5, versículo 7, a palavra de Deus diz assim: o homem nasce para a tribulação, como as faíscas voam para cima. O Salmo 34, verso 19, vai dizer: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. Segundo Coríntios 4,17 vai dizer: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Segundo Timóteo 3,12 vai dizer: todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Jesus nos diz em João 16,33: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E Paulo diz em Romanos 5,3 o seguinte: e não apenas isso, mas nos gloriamos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Então, obviamente que com base em todos esses versículos, como cristão, a gente não deve orar para ser livres da adversidade. E já que a gente sabe que no plano de Deus a adversidade é parte da nossa herança, não vamos fugir, desse serviço da adversidade sobre as nossas vidas. Por quê? Se nós tomarmos atitudes erradas, podemos arruinar a nossa vida. A história cristã, na verdade, ela está repleta de exemplos de vidas que foram arruinadas exatamente por causa de uma reação rude à adversidade. Então, independente das experiências acumuladas nas gerações, independente da sabedoria e da filosofia dos entendidos, muitos, infelizmente, ainda falham em reconhecer que por trás da sua máscara a adversidade é, na verdade, uma serva para nos servir. Então, qualquer outra percepção e entendimento vai se dar exatamente por quê? Porque as pessoas não têm visão e perspectiva sobre esse tema. Porque muitos veem o momento, o imediato, o local, o agora, e vão interpretar a vida e as questões a ela relacionadas de um ponto de vista totalmente limitado. A palavra de Deus diz que a gente não deve considerar as coisas que são vistas, Então, como cristãos, quando a gente é convencido em nosso coração de que a adversidade não é produzida para nos derrotar e que também
não é um simples transtorno ou crueldade, sim um dos elementos corretivos para uma vida útil, nós precisamos aprender a usá-la, tá? Então, quantos problemas, né, seriam solucionados, quantos naufrágios na fé seriam evitados se todos tomassem uma atitude positiva e construtiva e vissem a tribulação como um agente, como um instrumento poderoso, né, que é colocado em nossas mãos para a formação do caráter e também para a liberação do poder potencial para uma edificação gloriosa. Então, a pergunta é, como é que você utiliza a diversidade, tá? De uma maneira geral, por conta da nossa fragilidade, a gente evita o quê? A gente evita a dor, a gente evita o desconforto, a gente evita o sofrimento, mas isso é porque nós relacionamos essas coisas apenas com a ação sobre o nosso corpo físico, né? Ou sobre a circunstância que a gente está vivendo em determinado momento. E aí muitas vezes a gente gasta hora em oração para afastar a adversidade, não enxergando ela como uma grande serva. Então, amados, retirem de suas mentes o seguinte, o pensamento errado de que se você for um cristão espiritual, totalmente submisso, totalmente consagrado, a sua vida vai ser linda e Deus vai livrar você das tribulações, de maneira nenhuma. Se você está em um estágio de consagração e submissão, isso é apenas para você se tornar um candidato apropriado para a tribulação, né? Qual seria a origem da palavra tribulação? Tribulação é uma palavra que Deus usa em relação a nós, né, os santos, e a raiz da palavra significa debulhar, triturar, esmagar. Quando a gente pensa, por exemplo, no lavrador, né, ele não vai debulhar ervas daninhas, ele vai debulhar trigo dourado, né, para que o grão possa ser separado da palha dos gravetos, ele vai buscar o grão e não um pouco de palha, né? Por isso Deus diz que a tribulação produz a paciência, ou seja, o grão dourado da paciência, da longanimidade, da bondade, eles vão ser produtos finais, né, da trituração, do esmagamento e da tribulação. Então pense no maravilhoso grão espiritual do caráter, né, do viver nobre, produzido apenas através do processo de tribulação. O tom e qualidade espiritual, por exemplo, dos grandes servos de Deus, eles só nos são dados através do sofrimento e da adversidade. Quando a gente olha o mundo ao nosso redor, na área da música clássica, na área da arte, na área da literatura, a gente vai ver que o artista ele nunca alcançou o êxtase, o clímax dos seus esforços e dar ao mundo melhor em beleza criativa, sem antes ele conhecer o toque do sofrimento, o toque da aflição, né? O toque da adversidade pessoal. Então, geralmente é como um refinar divino pelo fogo refinador, que vai transformando a vida comum, a vida vulgar, numa gloriosa demonstração de poder, de firmeza e de beleza divina. Então, é a utilização da tribulação que vai liberar as fontes mais profundas das nossas vidas e vai abrir caminho para as torrentes de misericórdia e entendimento que o mundo que perece não entende, não conhece e precisa tanto. Agora, não me interprete mal, eu não estou dizendo que apenas a tribulação ela vai nos tornar forte ou nobre ou que ela tem um poder transformador. Eu falo do que eu creio, do que eu tenho vivido. A Bíblia diz, tudo opera juntamente para o bem. Para o bem de quem? Né? Dos que amam a Deus. E esse versículo, óbvio, ele nunca deve ser aplicado à vida que não se rendeu ao viver em Cristo. Então, um outro fator é que a diversidade em si, ela é neutra. A diversidade, ela é passiva. Né? Tudo depende de como a gente a contempla, de como a gente experiencia o momento de adversidade. Você pode tomar uma atitude inativa, você pode ser apático, você pode perder o benefício daquele momento de provação, né? Se você se justificar a si mesmo, na verdade, a adversidade vai tornar para você tudo amargo e você vai ficar ressentido, ou então vai se tornar uma pessoa áspera, uma pessoa rude, uma pessoa até mesmo cínica, né? Para as pessoas que não têm fé, sem perspectiva de propósito, a adversidade vai produzir toda sorte de coisas prejudiciais e cruéis. Mas graças a Deus, amados, que existem pessoas maravilhosas que passam pela adversidade e podem ver por detrás da máscara da adversidade uma serva à disposição deles, né, para lhes edificar vidas fortes e vidas formosas. Então,
O poder criativo é que vai transformar a calamidade num privilégio. A forma como você vê, né? Existem duas formas da gente reagir à tribulação. Uma é a gente permitir que ela nos quebre de maneira espiritual, derretendo a dureza e nos conduzindo a Deus, né, em nossos desesperos. E a outra é permitir que ela nos lance sobre nossos próprios recursos, sobre o nosso próprio raciocínio humano, o que vai gerar aí um ser com um espírito endurecido e crítico, como dissemos antes, né? E ela vai roubar o coração do grande privilégio da gente confiar em Deus e do desenvolvimento da vida em possibilidades ricas, né, e úteis, não somente para nós, mas também para o outro. Então a adversidade ela pode se tornar tanto amarga quanto algo bom, né, algo melhor. O X da questão está onde? Está no eu, está no ego. Quando o eu é colocado fora da dificuldade, a vida fica melhor. Mas quando o eu é a fonte de força, a gente fica envolvido na adversidade e aí a vida se torna amarga. E o eu, amados, é persistente, né? Ele sempre quer se colocar no meio do caminho. O ego pobre, podre, pequeno e ferido toma uma porrada e faz o quê? Ele fica na rua, senta na calçada e começa a gritar e chamar a atenção. Então, o precioso e pequeno ego, ele gosta de viver derramando lágrimas, né? Mas nós não fomos feitos, criados para viver assim. Se faz necessário que a gente tenha um coração tranquilo, que a gente tenha paz de espírito, que a gente tenha uma visão clara, que a gente tenha uma visão, uma lente de longo alcance, né? Uma lente discernível, para que a gente possa interpretar a tribulação em termos de força e de viver elevado. Por quê? Almas pequenas, pessoas pequenas, geralmente são feridas o tempo todo. O ego, né, interior, ele ganha importância indevida e por isso ele facilmente é ferido e facilmente ele quer ser adulado. Então essas pessoas possuem um mundinho muito pequeno e assim tudo se relaciona diretamente com o que o seu ego produz. Resumindo, pessoas assim vão passar por momentos difíceis nas fases de tribulação. Então são pessoas que buscam justiça, são pessoas que querem parcialidade, são pessoas que querem um ajuste adequado de vida. Parece que elas nunca aprendem, na verdade. A gente não está aqui em busca de justiça, a gente está aqui para viver. E se você espera ser um cristão, um servo espiritual e vitorioso, você precisa aprender imediatamente como retirar a justiça do seu vocabulário no que diz respeito à sua vida, às suas imposições, às suas vontades. A gente não experimenta a justiça agora. Por quê? Porque a noite de ajuste de contas, o dia do Senhor ainda não chegou. Na verdade, a adversidade ela pode ser uma máquina automática de bênçãos, né? Infelizmente, alguns irmãos vivem como se a vida e a experiência cristã fosse uma espécie de máquina, daquela que você coloca 10 centavos de bondade e recebe 50 reais de bênção, ou então que você dá R$ 1 de esmola e pensa que Deus vai te abençoar no próximo domingo. Ou então, você bonzinho, você amável, você generoso e na próxima semana os ventos vão me trazer a Mega Sena. É verdade, como a palavra diz e testifica, que a gente colhe o que a gente semeia, né? E que o pão lançado sobre as águas vai retornar. Só que Deus não deixa claro a questão do fator Cronos Kairos, ou seja, o tempo não é aquele que a gente às vezes pensa que é, mas o tempo é o tempo de Deus. E por isso nem sempre a gente vai receber o que nos é devido aqui. Por quê? Jesus, amado, ele nunca ensinou a seus discípulos para esperarem por justiça. Paulo não recebeu sempre justiça. E até mesmo grandes líderes na história nem sempre receberam justiça aqui. Tá? Então, mais uma vez, eu vou pedir que você não me interprete mal. Não estou dizendo que o cristão não tem consciência, né, da ferida ou da dificuldade da injustiça. Mas acreditem numa coisa, o Espírito Santo ele nos torna muito mais sensíveis à dor, à ferida e à ofensa, né? E a alma se torna mais vitoriosa quando encontra o dom da graça e o amor de Deus. E isso é suficiente para impedir que a tribulação venha arruinar o meu espírito e o seu espírito. Então, quanto mais perto a gente está de Cristo, mais sensível a gente se torna à dor, aos tratos mesquinhos e maldosos, né? A linguagem perniciosa e a toda coisa grosseira que atormenta o coração e tira o brilho do espírito. Então,
Os nossos olhos, eles estão ungidos quando estamos na dimensão do Espírito, e a gente vê nisso tudo o quê? Privilégio, privilégio de superação para atingir uma vida mais elevada. Eu tenho convicção de que todos nós, né, já provamos algum tipo de injustiça. Só que hoje o Senhor nosso Deus, ele nos tem dado graça para não permitir que nada relacionado à mágoa, sentimento amargo se aloje em nosso ser. Então, passar por adversidade, conhecer o sentimento dela e mesmo assim viver acima e longe do seu ferrão destruidor é um sinal de verdadeira espiritualidade, um sinal do caráter cristão que o Senhor tem operado em nosso favor e em nossas vidas. Então, tem sofrido injustiça? Se mantenha tranquilo, né? Mantenha o seu coração e a sua vida aberta para a justiça e para aquilo que é correto. Deus está no caminho e cuida de cada detalhe. Busque a graça do Senhor, o amor do Senhor. Não se permita espírito de ressentimento, dor ou tristeza a ponto de formar uma raiz de amargura. Louve a Deus pelas realidades dele em seu coração. Isso vai se tornar cada vez mais forte e sensível. A palavra de Deus tem exemplos, né? Paulo, ele conheceu a adversidade, porque senão ele não escreveria o que escreveu em 2 Coríntios 11, 23 a 25, que diz assim: são servos de Cristo, eu ainda mais. Me expresso como se estivesse enlouquecido, pois trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente em perigo de morte várias vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui espancado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei um dia e uma noite exposto à fúria. Aqui temos Paulo, né? Mostrando as suas dificuldades, só que no meio de tudo isso, ele saiu purificado, ele saiu fortalecido, com expressão nobre da graça de Deus, e serve de exemplo para nós, de que a tribulação ela pode ser usada para edificar o caráter cristão. Quando a gente olha para José e para Jó, dentre tantos outros na palavra de Deus, nós vamos perceber a mesma verdade em suas vidas. Senão, por exemplo, José não teria dito lá em Gênesis 50, 20, o mal que tinhas a intenção de fazer-me, o propósito de Deus o mudou em bem, a fim de cumprir o que se realiza hoje diante dos nossos olhos, salvar a vida de um povo numeroso. Então, José não disse, cadê Deus na minha luta? Por que toda essa confusão em minha vida, se ele me prometeu vitória? Então, amados, a resposta de José à adversidade é fruto da fé. E concluindo, eu e você, nós estamos seguindo as pegadas de Jesus, e ele disse que o servo não está acima do seu Senhor. E a respeito dele a gente lê, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que padeceu. Está lá em Hebreus capítulo 5, versículo 8. Então, o que você busca em sua adversidade hoje? Você busca livramento ou você busca crescimento? Você pode ter um e não crescer, ou pode ter os dois e crescer, né? Que você possa abraçar o desenvolvimento e o livramento vai ser seu. Permita, né, que esse servo chamado adversidade te sirva de uma maneira que nenhum outro servo pode servir. Tome a atitude positiva, né? Use a sua adversidade como um dos instrumentos mais hábeis e maravilhosos que Deus colocou em suas mãos para que o caráter de Cristo venha a ser operado em você. A adversidade, na verdade, se for vista de maneira correta, vai trazer para você uma grande paz e uma profunda submissão de espírito que nenhuma outra coisa pode operar na sua vida. E talvez você não tenha avançado muito, mas eu te digo por experiência que essas revelações que trago nessa noite feliz, nesse santo lugar, né, na sua casa onde você está ouvindo, são plenas de verdade e entendimento claro das coisas de Deus. E elas só são reveladas a nós por meio do sofrimento. Então a minha oração é que Deus te conceda graça, né, para que você aceite e suporte a sua porção na adversidade. Não ore pedindo livramento, mas peça que Ele te ensine a usar esse estranho servo para edificar a sua vida no fundamento que é Cristo, né, com material nobre, que a formoseie a sua vida, né, e dela possa fluir um manancial de entendimento e amor, a fim de que vidas arruinadas e tímidas, corações temerosos que cercam você, possam se voltar para o Pai em suas tribulações e dizer,
Ó Senhor, muda-me, né? Toma meu ego em tuas mãos. Então, amados, quem mais sofre é quem mais tem para dar. Amém? Querido Deus, nós te louvamos porque nesta noite feliz, nesse santo lugar, a adversidade ela é colocada diante de nós. Mas também é colocado diante de nós a plenitude da tua graça, nos moldando a partir dela. Que aprendamos a fazer da adversidade uma serva, em nosso benefício, em nosso favor, para que cresçamos mais em espiritualidade, em entendimento e em dependência do teu amor, da tua bondade, da tua boa, perfeita e agradável vontade. Pai, toma cada família aqui representada a partir dessa mensagem, a partir daqueles que hão de ouvir, nas tuas mãos. E nesses dias tão difíceis, ajuda-nos a entender qual é o propósito que o Senhor tem para nós em cada dia e ajude-nos a vivê-lo para louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, povo seu, e com todo o povo de Deus espalhado na face desse lindo planeta. Quem crê diz amém. Gratos, amados.